pretendo ser bem prático para nós, para que nós apliquemos esses textos ao nosso coração. Então, leamos o primeiro texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, verso do 24 ao 27. Deixa eu deixar as escrituras aqui a ponto. Aqui. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O segundo texto que gostaria de ler com os irmãos está no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler a partir do verso 22, entrando pelo capítulo 6 até o verso 4. Amém? Efésios, capítulo 5, verso 22. Encontraram, meus irmãos? Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, oremos sobre essa palavra para que o Senhor, pelo seu Espírito, nos ilumine. Amém? Senhor, nós, diante da tua palavra, com temor e tremor, nos colocamos diante de ti, Pai, sabendo que somos imperfeitos, sabendo que somos limitados, sabendo, Senhor, que o Senhor é quem nos ilumina para entendermos a tua palavra. A tua palavra mesmo se explica, Senhor. Pai querido, mas que apenas não seja uma leitura ou uma pregação, mas que vire prática da nossa vida nesta noite. Senhor, eu tenho apenas a letra, eu tenho apenas a voz, o aparelho de som, mas eu não consigo aplicar essa palavra aos nossos corações. Esse papel do teu Espírito Santo, ó Pai, que teu Espírito Santo em nós faça essa palavra prática, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas que nos lembre o tempo todo, para que a coloquemos em prática na nossa vida. Edifica-nos, Pai, pela tua palavra, exorta-nos pela tua palavra, faça-nos, ó Deus, submissos a ela, que nós possamos ser enquadrados em tua palavra, Senhor, a começar por mim. É assim que nós oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, que tema maravilhoso.
Que tema glorioso a igreja está tratando. Eu sei que o tema é reestruturando o alicerce. Gostaria de fazer duas perguntas à igreja. Primeiro, você já construiu uma casa? Quem já construiu casa aqui? Do zero, pegou do terreno assim. Eu já fiz, meu irmão. Eu já fiz. Esse não. Do terreno, do zero, lançando as bases, os alicerces. Agora, quem já reformou casa aqui? Eu já fiz isso também. Já reformei casa. Pergunto a vocês que já fizeram as duas coisas. Qual é a pior? Construir ou reformar? Eu acho que é reformar. Dá mais trabalho reformar. Sabe por quê? O pedreiro geralmente diz assim: meu irmão, é melhor reformar do que construir. É melhor construir do que reformar, porque você pega a reforma, o pedreiro fez de um jeito, e você vai numa casa que tiveram 5 pedreiros, meu amigo, um deixou de um jeito e saiu, o outro deixou de outro jeito e saiu. É bom quando você pega o alicerce, vai até o final da casa e aí você deixa a casa do seu jeito, não é? Eu tive essa experiência. E, meus irmãos, reestruturar de fato é trabalhoso. Reestruturar é trabalhoso. E refazer é ainda mais. Por isso que reestruturar os alicerces dá mais trabalho ainda, porque você vai mexer nas bases, não é assim? Nunca foi tão pertinente pensarmos sobre reestruturar, mexer nas bases, nos alicerces. E pensarmos isso à luz das Escrituras. Pensarmos isso à luz da palavra de Deus. Porque, de fato, como diz o apóstolo Paulo, os dias são maus. O pastor Ailton já comentou aqui quantos ataques as famílias têm sofrido. Há um ataque escancarado contra a família, contra os padrões, as bases, os alicerces judaico-cristão de família. E que Deus, o próprio Deus, estabeleceu para a família. A palavra família, interessante no Antigo Testamento, porque ela tem tomado outro rumo totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus estabelece. A palavra família, no Antigo Testamento, na língua original, o hebraico, ela traz a ideia de clãs, pequenos clãs, pequenas unidades. Quando Deus traz o povo de Israel, tira o povo de Israel do Egito e os leva por Moisés e posteriormente por Josué, e entram à terra de Canaã, você vai olhar no texto de Josué, de Números já a partir, mas Josué, ali quando eles estabelecem ali em Juízes, que Deus estabelece o povo por pequenas famílias. E Deus vai tratando da família, da unidade do clã, da família, do grupo e da nação. Então, no Antigo Testamento, a palavra família dá a ideia de clã. Essa pequena unidade era a menor unidade social da época, os clãs. Eram vários clãs que formavam uma nação. No Novo Testamento, a Bíblia nos mostra a mesma ideia, outra palavra, mas a mesma ideia. A palavra genos traz a ideia, de onde vem a palavra genes, genética. São pessoas que compartilham os mesmos ideais, as mesmas genéticas, os mesmos planos, traz a mesma ideia de pequena unidade. O que eu quero mostrar para os irmãos e para a igreja é que, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, as Escrituras trazem a ideia de famílias como pequenas unidades com sua liberdade de culto, criação, educação. Em outras palavras, a Bíblia sempre parte do menor para o maior, da família pequena para a nação. Qualquer nação, qualquer país, é o ajuntamento, é a junção de pequenos clãs, pequenas famílias. O Estado, escute isso, o Estado só existe porque famílias existem. O Estado só existe porque famílias existem. Agora, percebam uma coisa. O Estado, os países, forçar uma mudança de fora para dentro da família é difícil para o Estado. É difícil para quem quer adentrar a tua casa de fora para dentro, estabelecendo planos externos de fora para a família. O Estado sabe disso, os povos sabem disso. Então, eles mudam o conceito de família. O Estado, ele muda o conceito de unidade familiar. Por quê? Porque ele trabalha agora de dentro para fora.
Porque aqueles que estão com planos maus para a família, eles sabem que, mudando o conceito de família, mudando esse conceito de pequena unidade, ele muda toda uma nação. Por isso nunca foi tão pertinente vigiarmos com as nossas famílias, vigiarmos com os nossos filhos, vigiarmos enquanto maridos, esposas, pais, primos, sobrinhos e etc. Porque existe uma ingerência, existe um Estado tentando gerir na família, mudando-se o conceito, trabalhando-se as ideias de dentro para fora. Então, quando o Estado ele muda o conceito de família de dentro para fora, fica mais fácil dominar e impor sobre as famílias. É aí que, por exemplo, surge a ideia de mudar-se o conceito das leis civis. É quando o Estado ele começa a estabelecer leis para dizer o que é família e o que não é. Mas perceba que não é a lei que diz o que é família. Não é o Estado que estabelece o que significa família. Mas é Deus quem estabelece o que é família. É a palavra de Deus que estabelece o que é família. Não é o Estado. Nem sequer somos nós mesmos. Porque Deus já lançou as bases do que é família. Estão tentando mexer na estrutura que já está lançada. Nas bases que já estão lançadas. Então, o Estado começa de dentro para fora, porque ele sabe que é mais fácil mexer nas leis e etc. O Estado mexendo nas leis, mexe nos fundamentos. Por exemplo, está sendo filmado, meu irmão. O Estado mexendo nas leis, por exemplo, muda-se o conceito daquilo que a Bíblia estabelece por um casal, por uma família. E nós sabemos que o padrão bíblico é o padrão monogâmico, heteromonogâmico. Um homem e uma mulher se juntam, um homem, uma mulher, se juntam e estabelecem uma unidade familiar, e é isso que a Bíblia estabelece por família. Nós não podemos fugir disso. Então, o Estado mudando isso, ele muda. Agora, veja, essa mudança que se tem feito sobre família, essa mudança ela é defendida não pela maioria, mas por uma minoria barulhenta que deseja impor seus argumentos, suas ideias sobre a família. Então, meditando nesses textos, nós vamos tirar algumas lições, meus irmãos, e como já falei de início, pretendo ser o mais prático possível. Talvez você já espere o que eu vou dizer, mas eu não tenho pretensão de trazer algo novo, mas apenas de relembrar aquilo que nós já sabemos, e se você, de repente, não sabe, você aprenderá nas Escrituras quais são os alicerces da família. Amém, meus irmãos? Então, primeira coisa que nós precisamos saber para reestruturarmos as nossas famílias. Nós reestruturaremos os alicerces da família quando, primeiro, nós ouvirmos e praticarmos as palavras de Cristo. Meus irmãos, o texto que nós lemos, o primeiro texto, de Mateus capítulo 7, verso 24, relendo ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, inteligente, palavra prudente, inteligente, que edificou, construiu, estabeleceu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva. E ele diz, olha a sequência dos eventos, e caiu a chuva, de cima para baixo, atingiu aquela casa. Mas a Bíblia diz que os rios transbordaram, aquilo que caiu em cima da casa, agora está dentro da casa. Mas o texto diz, e deram com ímpeto, não foram águas tranquilas que invadiram aquela casa, mas o Senhor Jesus, contando esta parábola, ele diz, com ímpeto, com força, contra aquela casa. Mas Jesus diz que aquela casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que este capítulo 7, e esses versos que nós lemos, é o final do conhecido sermão de Jesus, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E Jesus está usando aqui essas palavras do final do seu sermão. Ele terminou o capítulo 5, capítulo 6,
Agora, no final do capítulo 7, ele está estabelecendo a conclusão do seu sermão. E eu estou usando a conclusão do sermão de Jesus para fazer o início do nosso sermão. Porque não importa a ordem em que essas palavras são colocadas. Se no final de um sermão, ou se no início de um sermão, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está dizendo. Porque ele falou no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e agora ele diz, não adianta só ouvir. Meus irmãos, temos muitos ouvintes da palavra de Deus e poucos praticantes, pouquíssimos praticantes. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, capítulo 1, verso 23 e 24, Tiago diz que aquele que ouve as palavras de Deus, ou que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, é como um homem que se olha no espelho. Ele olha no espelho, ele identifica as suas rugas, ele identifica seus problemas, ele vê o seu defeito, mas ele vai embora. Ele vai embora e deixa o defeito nele, ele não se corrige, e aquele homem dá as costas e deixa o espelho, e logo ele esquece dos seus erros. Por isso que o Senhor está nos atentando para isto aqui. Não basta apenas ouvir, não basta apenas conhecer o texto, não basta apenas ler o texto, não basta apenas cultuar. É preciso praticar a palavra. É preciso pôr em prática aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra. Por isso, meus irmãos, o cristão, ele não é um ouvinte da palavra. O cristão, ele é um praticante da palavra de Deus. Isso diferencia um cristão de um ímpio. Isso diferencia um cristão do que não é cristão. Pois o cristão, o discípulo, ele pratica. Imagina a cena, Jesus está na montanha e tem uma quantidade de pessoas à sua frente. E depois ele discursar para aquela multidão, ele diz esta palavra. Imagina quantos ouvindo aquela palavra pensaram, eu não vou praticar mesmo. Eu só estou aqui ouvindo. Então, já neste momento, o Senhor faz uma grande peneira ali na montanha. E ele diz, nem todos aqui são meus discípulos, mas aqueles que ouvirem e praticarem. Então, o capítulo 7 de Mateus é o final do sermão da montanha. Jesus termina o sermão dizendo, aquele que ouve e pratica. Como eu vou reestruturar as bases, os alicerces da minha casa, da minha família, quando eu me torno um praticante das Escrituras? Não adianta, a vida cristã, irmãos, não é uma teoria. A vida cristã, ela não é um parque, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, de diversões. Não estamos passando tempo aqui. Nós não estamos aqui porque não temos outra coisa para fazer. Nós estamos aqui porque nós fomos alistados numa guerra, uma batalha. E você, juntamente com todos que estão aqui, se de fato é um discípulo do Senhor, de fato é um cristão que nasceu de novo, você foi chamado a guerrear e a praticar as Escrituras. Segunda coisa nesse texto, meus irmãos, para caminharmos, é que o Senhor diz, note bem, eu compará-lo-ei a um homem. Eu achei muito interessante porque existe uma palavra para ser humano no Novo Testamento que é antropos, homem. Mas essa palavra, quando é usada, se refere à humanidade, a ser humano, de um modo geral. Mas não é a palavra que o Senhor usa aqui. A palavra que ele usa aqui é a palavra que se refere ao homem masculino, ao marido, ao pai. Andri. Homem, de onde vem a palavra andrógeno, né? Homem, másculo, macho. O pai, o marido. Então eu já puxo a nossa orelha aqui nesta noite. Homens, os que edificam a casa, os que estabelecem os alicerces da casa, essa responsabilidade é dada aos homens. Deus estabeleceu você como cabeça do teu lar. Amém, meus irmãos? Amém. Terceira coisa no texto é que é muito interessante porque ambas as casas sofreram tempestades. Ambas as casas. A diferença entre as duas é exatamente o seu alicerce, as suas bases, né? Rocha e areia. Construir na areia é fácil. Construir na areia é tranquilo. Você não vai suar, você não vai estourar a mão de calo.
Você não vai ter problemas. Custa menos fazer uma casa sem estrutura? Não, não. Você vai fazer uma casa e o pedreiro diz: meu patrão, olha, tem esse cimento aqui de 32 e tem esse aqui de 12. Você vai colocar qual? De 32. Porque se você for economizar no cimento, meu amigo, aquela casa não vai durar. Com o tempo vão começar as rachaduras, os problemas de alicerce. Você não vai, talvez o piso comece a afundar. Eu fui construir, meus irmãos, minha casa. Tive dor de cabeça, pastor. Eu já conversei com o pastor. Eu deixei um camarada para fazer uma escada. E eu queria economizar com o pedreiro. Ó. Eu paguei pouquinho ao pedreiro. O pedreiro era para fazer uma escada, meus irmãos. E a escada não cabe no meu pé, lá na minha casa. E ele fez um tamanco dessa altura aqui. Eu disse, Senhor. Que custo-benefício, né? Olha aí, eu tenho que quebrar a escada agora e refazer. Dá trabalho. Agora eu vou ter que mexer no alicerce da escada. Por quê? Porque nós queremos economizar. Nós não gastamos tempo na construção, na edificação, nas bases. Nós economizamos. Então, construir na areia é fácil. Você cava um buraco, põe uma estaca, pronto, e entra. E mora. Mas o problema é quando vêm as circunstâncias ruins. O problema é quando vêm as brigas. O problema é quando chegam as discussões. O problema é quando chegam os desentendimentos. O problema é quando chegam os problemas. Para ser redundante aqui. Porque essa casa edificada na areia, ela não irá aguentar. Ela não tem sustentação, ela vai ruir. Agora, construir na rocha é trabalhoso. Estoura a mão. Eu me lembro que quando... Eu vou falar muito da minha casa aqui. Eu me lembro que quando o camarada estava cavando o buraco para pôr a sapata, o concreto, eu até vi aqui do lado, tem uma construção, eu lembrei. Eu olhei o camarada quando foi cavar, ele deu uma chibancada na terra que saiu faísca. Ele disse, só para aqui, meu irmão, o terreno da tua casa está cheio de pedra, de concreto. Eu disse, só não me cobre mais por isso, porque eu não sabia, não tenho nada a ver. Temos que cavar aí. A sapata tem que estar aí. Mas é trabalhoso, eu via o trabalho do pessoal, cavando, estourando a mão, eu também ajudei. É difícil, meus irmãos. Dá vontade de desistir. Quando nós nos deparamos com a dificuldade de construir na rocha, às vezes nós pensamos em construir na areia. Às vezes nós pensamos assim, é melhor eu fazer ali, que a terra é mais mole, é mais fácil cavar daquele lado. Mas eu digo a você, se você construir sobre a rocha, a sua casa, como diz aqui, esta casa suportará as dificuldades. Sobre as duas casas vieram problemas. Olhe, o fato, e aqui é outra verdade do texto, que o fato de você construir sobre a rocha não significa que não haverá problemas, dias ruins, discussões. Não haverá, por exemplo, não é certeza que não haverá, por exemplo, desentendimentos. Um quer uma coisa, outro quer outra, o filho desobedece, o filho se desvia do caminho do Senhor. Haverá dias ruins na nossa casa. De repente, alguém aqui, não sei, está passando por esses dias. Mas o problema é, onde está edificada a tua casa? Nós sabemos quem é a rocha. A rocha é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo descrevendo, ele diz, ele é a rocha sobre a qual a igreja está. Ele disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e nada prevalecerá contra ela, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ideia aqui não é a igreja que espera, mas é a igreja que avança contra o inferno. Agora vejam, meus irmãos, quando vier a tempestade, quando vierem os problemas, quando vierem as situações ruins, essas coisas não vão derrubar a tua casa, se você estiver com ela firmada em Cristo.
Por isso, faça-se a seguinte pergunta: onde a minha casa está alicerçada? Onde a tua casa está alicerçada? A minha família pratica a palavra? A minha família, ela não só lê. Será que eu sou exemplo prático para os meus filhos? Não é faço o que eu digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não funciona na família cristã. Nós precisamos ser práticos na nossa vida. Precisamos ler as Escrituras, ser corrigidos por ela e praticá-la. Então, primeira coisa, edifique a sua casa sobre Cristo. Lance as bases da sua família sobre o Senhor Jesus. Lute em oração pela tua família. Vamos para o segundo texto. A primeira coisa, estruture sua família sobre a rocha. Segunda coisa, reestruturaremos os alicerces da família quando entendermos os papéis de cada um na casa. Vamos para o texto de Efésios, capítulo 5. E mais uma vez aqui vou dizer, eu sei que você já ouviu muitas pregações na internet, quem sabe com o pastor aqui, Ailton, mas eu não pretendo falar algo novo, mas lembrar e pôr em prática isso aqui. O que nós vamos ver agora, veja que todos esses papéis que foram divididos pelo apóstolo Paulo, essa aqui é uma das estruturas que o Estado e essas minorias que falei, elas estão tentando desestruturar. Lembra que quando eu falei que para se incluir leis contra as Escrituras no Estado, primeiro as pessoas vêm para dentro da tua família? O Estado, as pessoas que querem mudar a nação, elas estão começando de dentro para fora. Então, primeiro se muda os papéis, inverte-se os papéis. Porque quando se inverte os papéis, desestrutura. O marido tem um papel, a esposa tem um papel, os filhos têm um papel na família, mas vamos inverter isto? E se você inverter, você mexe no alicerce, porque essa é a base da família. Essas são as bases. Então, é por aí. Veja, o argumento que eles usam para mexer na família, ou nesses papéis, é que isso aqui é um modelo antigo, patriarcal, é contextual das famílias antigas. E aí o próprio Paulo aqui no texto é acusado de machista, sexista, misógino, e por aí vai. E por aí vai. Então muda-se os papéis, né? Então esses movimentos, eles têm entrado nas mentes dos jovens. Muito atenção com isso, meus irmãos. Essas inversões de papéis têm entrado na mente dos jovens e, consequentemente, nas igrejas, de modo sorrateiro. Os mais antigos, não vou dizer mais velhos, mas os mais antigos, que têm a sua criação, né, mais, como eu posso falar, mais convencional, mais tradicional, ainda olhando isso, diante dessas coisas, se chocam e dizem, não, aqui não entra. Mas o problema é a nova geração. O problema é que os pais estão deixando a nova geração à toa. Então essas minorias, essas ideologias, eles têm uma coisa que muitas vezes nós não temos. Você sabe o que é? Paciência. Eles planejam a longo prazo. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Meus irmãos, com grande tristeza eu digo isso. Espere essa geração daqui a 30 anos. Essa geração que escuta as músicas que escutam. Essa geração que assistem os filmes que assistem. Essa geração que acompanham as séries que acompanham. Imagine isto, essa nação, o mundo, daqui a 30 anos. É esse período mais ou menos que se mede uma geração, de 20 a 30 anos. A Europa está morta espiritualmente. A Europa está morrendo espiritualmente. Estávamos comentando com alguns pastores, o pastor Romeu Bornelli, que é um homem de Deus, eu tive o prazer de conhecer em Fortaleza recentemente, e nós conversamos sobre o esfriamento espiritual na Europa, França principalmente, onde o índice de bruxaria é altíssimo entre os jovens, ocultismo entre os jovens, e
conversávamos e ele dizia o seguinte, veja, o país, por exemplo, como Holanda, que é o berço de tantas teologias, de tantos pensamentos teológicos maravilhosos que nos sustentam e nos alimentam até hoje, Genebra, com João Calvino, Suíça, né? Alemanha com Lutero e por aí vai, tantos homens de Deus do século XVI, XVII, hoje você passa na Holanda, você tem prostituições na vitrine. Você escolhe que tipo de programa você quer fazer. É triste, meus irmãos. Por quê? Porque começaram de dentro para fora e não perceberam. E deu a chuva, e encheu a casa com ímpeto e a casa caiu. Começa-se de dentro para fora, sorrateiramente, imperceptivelmente. Quando você percebe, sua casa foi destruída. Mexer nas bases é muito perigoso. Ou deixar de mexer nas bases. De vez em quando, na casa, você tem que olhar as rachaduras e corrigi-las. Quando você olha uma rachadura, você não espera ela abrir mais, você corrige. Mas nossa geração não está corrigindo as brechas, não está tampando as brechas da casa. E está acontecendo o que está acontecendo. E não demorará muito, se não já chegou no nosso país. Igrejas que têm aberto suas portas para liberalismo teológico, pensamentos ideológicos. Isso vai ruir as igrejas, matar as igrejas. É preciso, meus irmãos, que nós façamos guerra contra isto. E guerra, quando me refiro a guerra, é começando pela família. Começando pela família. Então, é um movimento sorrateiro. Vai martelando na mente dos jovens, sabe como? E das crianças, cuidado aqui. Filmes, novelas, séries, desenhos animados. Meus irmãos, a quantidade de desenhos animados com ideologias produzidas no inferno é muito grande. É muito grande. Ideologias que parece que o camarada sentou com o próprio Satanás para dizer assim, agora sobe e coloca lá. Ideologias terríveis que têm levado a índices, por exemplo, de suicídio entre os jovens. Rouba-se a esperança. Não tem mais um referencial de família, de palavra e etc. Então a família vai sendo jogada para trás. Algo retrógrado, antigo. Os livros. Muito interessante isso aqui. Os livros que foram produzidos, livros maravilhosos, que foram produzidos há 20, 30, 40 anos atrás, eles mudam a linguagem, você já percebeu? Tira o trema, tira o acento. Por que isso? Porque essa geração que está nascendo agora, ela vai olhar para os livros antigos e vai dizer, não, até o português é arcaico. Não tem mais. Por quê? Porque mudando a linguagem, muda uma geração. Meus irmãos, é sutil. É sutil. É sorrateiro, é imperceptível. Então, olhando para o texto, qual é o papel de cada um dentro da casa, dentro da família? Quando teu filho olha para você, homem, marido, quando teus filhos olham para você, mulher, o que eles têm que ver? Primeiro, vamos começar por nós, homens. Veja o verso 25 ao 31. Capítulo 5, do verso 25 ao 31. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja do Senhor, imaculada, santa. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. A maior quantidade de versículo é para o homem. Para a mulher, se não me engano, são 3 versículos. Daqui a pouco nós falaremos das irmãs. Mas a maior quantidade de versículos são para nós homens. Por quê? Isso não é à toa no texto. Quando Deus forma Adão, Deus dá um mandato cultural a Adão. Adão, você vai
cuidar, cultivar e guardar. O papel de liderança da casa é masculino, é do homem. A função de liderar é dada ao homem. Porém, homens, maridos, nós não fazemos isso de modo tirano, déspota, autoritário. Nós fazemos isto amando a esposa. Veja, isso é maravilhoso, meus irmãos, quando nós compreendemos isso aqui, porque o padrão desse amor agora é o próprio Cristo pela igreja. Cristo não é um déspota para a igreja, Cristo não é um autoritário sobre a igreja, Cristo não é um imperador sobre a igreja. Aliás, capítulo 1, Paulo vai dizer em Colossenses que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Você já se perguntou por que império e reino? Ele nos tirou do império e colocou-nos no reino. Ele não nos chamou para um novo império, porque o imperador não liga para aqueles que ele conquistou. O imperador é um déspota, o imperador é um tirano, mas o rei conhece cada um pelo seu nome. Nós não estamos no império, nós fazemos parte de um reino celestial, um reino onde o Senhor é o próprio rei. Então, Cristo não governa a igreja como um déspota, como um tirano, mas Ele ama esta igreja. Ele deu a vida pela essa igreja. E estas são as características do amor de Cristo pela igreja: sacrifício, cuidado e suprimento. Cristo se sacrifica pela igreja, Cristo cuida da igreja, Cristo supre a igreja. Agora, o marido ele é chamado também às mesmas coisas. O marido ele é chamado a se sacrificar por sua esposa. O marido ele é chamado a cuidar da sua esposa. O marido ele é chamado para suprir a sua esposa. Supri-la espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Eu iria dizer financeiramente, mas ia dar um problema aqui. Marido, essa é a nossa função, homens. Lidere a sua casa, sonde o coração da sua esposa, converse com ela, lidere sua esposa, pastoreie sua esposa, cuide da sua esposa. Porque as ideologias, se você não fizer isso, farão. O feminismo fará. As coisas, vamos chegar nas esposas lá, já chega nas irmãs. Então os maridos precisam suprir a sua esposa. Veja o verso 28. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Note aqui que a comparação é sempre Cristo e a igreja. O modelo de amor é Cristo. O modelo de governo é Cristo. O modelo de entrega é Cristo. O modelo de autoridade é Cristo. Cuide bem da sua mulher, meu irmão. Cuide bem da sua esposa, porque você estará cuidando de você mesmo. Você estará fazendo bem para você mesmo. E outra coisa, Cristo vai nos pedir contas disso. Ele vai pedir conta de você, marido. Como você administrou sua casa? Nós prestaremos contas ao Senhor. Veja o verso 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você cuida mal do seu corpo? Hoje explodiu um número de academia. Você vai para tantos lugares, tem academia, meu irmão, eu acho que é do tamanho dessa igreja aqui, com um monte de aparelho, todo mundo querendo cuidar do corpo, porque ninguém quer fazer mal ao seu corpo. Essa é a ideia. Marido, ame a sua esposa como a si mesmo. Por quê? Vocês são uma só carne. Vocês são um só. Agora, para as irmãs, verso 22 ao 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo. Essa palavra faz toda a diferença no texto. Em tudo submissas ao marido. Meus irmãos e irmãs, como os movimentos feministas que se levantam nos últimos dias odeiam esse texto, odeiam. Principalmente pela palavra submissas, porque a ideia aqui não, as mulheres são empoderadas, não submissas.
Mas essa palavra é tão maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. No texto original, no grego que Paulo escreveu, no verso 22 não tem essa palavra. Sabe onde está essa palavra? No verso 21. Veja comigo aí. No texto original, tá? No português você vai encontrar assim, as mulheres sejam submissas. Mas não tem. No verso 21, Paulo usa a mesma palavra do verso 21 para o verso 22. Ele termina esse capítulo da igreja, capítulo 5, dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, sujeitando-vos uns aos outros. Essa palavra que Paulo usa aí é vista na igreja, para a relação entre os irmãos também. Então, se é uma palavra de humilhação, então Paulo não poderia usar na igreja. Porque não é a ideia, submissão aqui não é a ideia de se humilhar no sentido de ser tratado como um nada. Não é essa a ideia do texto, como os movimentos querem passar. Porque Paulo não usaria essa palavra para a igreja. Você está entendendo isso? Essa palavra aqui que Paulo está usando, ele vai usar em todas as relações seguintes, porque é a mesma palavra para sujeitar-vos uns aos outros em casa. A esposa se sujeita ao marido, entre os filhos se sujeitam aos pais, entre os servos e senhores, os servos se sujeitam aos seus senhores. É a mesma palavra, sujeição. A palavra hipotássio, que significa estar sob o governo de alguém, sob a liderança de alguém. Ou seja, a mulher, ela se coloca sob o serviço e a administração do marido, ela faz isso humildemente. Por quê? Porque ela é tão amada, ela é tão cuidada, que ela agora se submete ao seu esposo. Por que a igreja se submete ao Senhor? Porque Ele morreu por nós, porque Ele cuida de nós. Cristo cuida de você? Cristo supre você? Cristo morreu por você? Você se rebela contra Cristo, irmã? Então, é a mesma relação. O marido ama a sua esposa e sua esposa, como resposta ao amor do marido, ela se sujeita à liderança do marido. Veja aí o verso 21, uns obedecem ao outro na igreja. Na igreja, um se sujeita ao outro. Agora, em casa, na relação familiar, o alicerce de liderança, olha aí, a estrutura da liderança familiar é o marido liderando a esposa. Mas ele não faz isso de forma imposta, porque ela está se submetendo ao governo amoroso do seu marido. Deixa eu só abrir um parênteses para falar para os maridos. Isso não significa, irmãos, para nós, que nós não vamos escutar os conselhos das nossas esposas. Porque tem esposo que é assim, né? Olha, quem manda aqui sou eu. E a última palavra tem que ser a minha. E tu tem que me escutar. Não, eu acho melhor fazer. Não quero nem te ouvir. Não é assim. A mulher também aconselha, conversa. Quantas vezes escuto o conselho da minha esposa? E na maioria das vezes ela está certa. E 2 vezes que eu tentei fazer errado, eu me quebrei. Por quê? Isso não significa que a mulher não possa opinar na casa. Ela divide o governo da casa. Agora, a liderança, a mulher se submete, se sujeita voluntariamente ao seu marido. Esta relação é maravilhosa e não tentem quebrar isto, porque você mexe no alicerce da família. Obedecer aqui, então, significa se sujeitar à liderança amorosa do marido. Agora veja o modelo no verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Existe um grau de liderança. Cristo, homem, esposa, eu estou colocando na vertical, mas não significa que é grau de importância, tá? Cristo, homem, aqui sim, Cristo sobre nós. Esposa, esposo, esposa, filhos. Existe um grau de liderança e Cristo está sobre esta família. De modo que eu poderia dizer o seguinte, meus irmãos: se não existe autoridade aqui, você não tem como chegar aqui. Você está entendendo isso? Se você não obedece esse princípio aqui, ele não responde aqui. Ele estabeleceu as bases. Agora veja, verso 24: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos. E aqui está um padrão interessante.
Porque a relação da mulher com seu marido espelha a sua relação com Cristo. Irmãs, vocês se rebelam contra Jesus? Não. Certeza que não. Você desobedece a Cristo? Tenho certeza que não. Então, assim como você se submete ao Senhor, você deve se submeter ao seu marido. Para os maridos também há outro princípio aqui maravilhoso. Porque Cristo não vai pedir nada à igreja que não esteja previsto na sua palavra. Cristo não vai forçar a igreja àquilo que não está previsto nas Escrituras. Você também, marido, não peça aquilo ou não exija da sua esposa aquilo que Cristo não exigiria da igreja. Olha que princípio maravilhoso, meus irmãos. Que comparação maravilhosa. O padrão para tudo é Cristo. Assim como a igreja não se rebela contra Cristo, a mulher não se rebela contra o seu marido. Assim como Cristo não exige da igreja aquilo que não está na palavra, assim o marido também não exige da esposa aquilo que não está na palavra. Que princípio maravilhoso. Para os filhos, então, para a gente caminhar para o final, filhos. Tem filho aqui? Cadê os filhos? Opa! Vamos ouvir os filhos. Filhos, escutem aqui. Muito bem. Olha o pregador ali da noite. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa a vida sobre a terra. Veja o verso 4 aí. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. O papel dos filhos é obedecer. E essa palavra obediência é muito interessante, porque significa ouvir aquilo que está sendo falado. Honrar os pais significa obedecer. Por isso que Paulo coloca a primeira palavra como obediência, e depois ele repete a lei, honra teu pai e a tua mãe. Porque para Paulo aqui, obedecer é cumprir a lei de honrar teu pai e a tua mãe. Você quer honrar painho e maninha, papai e mamãe? Obedeça. É escutar, mamãe está mandando fazer isso, papai está mandando fazer isso, então eu vou fazer. Papai está proibindo de eu fazer isso, mamãe está proibindo de eu fazer isso, então não vou fazer. Eu estou falando isso para as crianças aqui entenderem, mas isso é para você também, filho adolescente, jovem, tá? E adulto. Porque esse é um princípio de autoridade, meus irmãos, é uma base familiar, não se quebra. Meus irmãos, quantos problemas poderiam ser evitados se nós praticássemos isso aqui? Quantos problemas a família poderia ser evitados se nós colocássemos em prática isso aqui? Olha as promessas, filhos. Você, honrando seu pai e a sua mãe, você vai... Olha que o verbo está no imperativo, tá? Eu anotei aqui, o verbo está no imperativo, é uma ordem, não é uma opção. Se eu quiser, eu obedeço. Nada disso. É uma ordem, obedeça. Agora veja, para que te vá bem, ou seja, para que você tenha uma vida próspera. Quer prosperidade? Obedeça a teus pais. Quer viver bem, viver muito? Obedeça a teus pais. Meus irmãos, para os pais aqui, vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. Rapidinho aqui. Vós filhos obedecei os vossos pais. A palavra pais aí é genérico, pai e mãe. Pai e mãe. Mas o verso aqui 4 não. Vós pais é pater, homem. Homem, não provoquem a ira dos vossos filhos. A ideia de Paulo aqui é equilibre entre disciplinar e corrigir. Ou corrigir, ele usa dois termos aí. Veja aí no verso 4 comigo. Capítulo 6, verso 4. Criai-vos na disciplina e na admoestação. Disciplina é bater. Admoestar é aconselhar. Disciplina é criar. Porque tem pai que diz assim, não, é só dar conselho que resolve. Tem não. Tem momento que tem que dar pisa mesmo. Tem que bater. Cuidado, porque até isso mudaram, pastor. Na minha época, minha mãe mostrava o nego bom. Já viu o nego bom? Nego bom eu sinto. Míssil teleguiado. Quem inventou foi minha mãe. Ela jogava a sandália havaiana. 10 metros pegava em mim. E ainda dizia assim, traga de volta. Eu disse, meu irmão, vou apanhar de novo. Meu avô dizia, tire um cipó de goiaba do pé. Aí eu disse, todo inocente. Tira as folhas, eu tirava. Apanhava com o cipó que eu tirei.
Mas hoje os pais querem conversar. Irmãos, conversa adianta, mas tem vezes que tem que bater. Paulo diz, criai-vos na disciplina. Disciplina aqui, se você for pesquisar essa palavra depois, é criar mesmo com, não é espancar não, mas às vezes tem que chegar junto grosso com o filho. Mas não só bater, não só disciplinar, mas Paulo diz, admoestar, aqui é cuidar na mente, cuidar da mente do filho, conversa com teu filho, descobre com quem ele está andando, dá atenção, aconselha, torne-se amigo, amiga do teu filho, da tua filha. Essa é a ideia de Paulo, equilibre a criação entre conselho e disciplina. Provocar a ira é só bater, não aconselha. Você está mexendo na base. Agora veja, meus irmãos, para concluirmos, como eu reestruturo a família então. Como eu reestruturo a minha casa. Como eu reestruturo esses alicerces, cumprindo tudo isso aqui. Primeiro, você não vai reestruturar a tua casa na força do teu braço. Não, é o que tenho que fazer, é o que vou, não, é o que resolvo. Primeiro, esteja sob a liderança, ou melhor, esteja sobre o alicerce de Cristo. Cristo é a rocha. Edifique sua família na rocha. Segundo, não reestruturaremos a família sem observarmos os papéis de cada um na relação. Quer estruturar a sua família, quer que esses alicerces continuem, ou se está quebrado, você quer reestruturar eles, cumpra isso aqui que a gente viu. Nós não reestruturaremos nossa família enquanto Cristo não for o centro e o modelo dela. Cristo é o modelo, meus irmãos, da nossa vida. Enquanto você não olhar para Cristo, sua família não olhar para Cristo, sua família não será reestruturada, restaurada, alicerçada e etc. A família, ela deve cultivar um relacionamento real com Cristo e olhar Cristo como modelo e depois espelhar Cristo para a sociedade. Quando as pessoas olharem para isso nas nossas famílias, meus irmãos, quão maravilhoso será a nossa nação. Quando nós cristãos espelharmos isso para o mundo, as pessoas vão dizer, ali tem uma família. Quando nós formos cópias de Jesus, os filhos, as esposas, os maridos. Amém, meus irmãos? Cuidado com o que teu filho assiste, série, amigos e etc. Reforço isso aqui, porque é aí que o inimigo está trabalhando com muita força. Oremos. Ó Senhor, nós não temos capacidade em nós mesmos, mas nós somos dependentes de Ti, Senhor. Quantas famílias estão aqui, ó Deus, representadas por esses irmãos, por essas irmãs. Senhor, a começar pela minha, Pai. Ó Deus, reestrutura nossas casas, nossos lares. Mostra-nos, ó Deus, onde nós precisamos corrigir-nos. A começar por mim, Senhor. Nossos relacionamentos entre pais e filhos, entre esposos e esposas, entre mães e filhas, sogras e genros, noras. Quantos nossos alicerces familiares têm sido atacados, Senhor? Nos ajuda, Pai, a manter esses alicerces construídos sobre a rocha.